Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já grata pela atenção privilegiada que nos dão todos aqueles que nos ouvem. Vamos para mais um capítulo de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Estamos estudando o capítulo 25, Buscai e achareis, e os itens 6 a 10. Antes, porém, vamos nos elevar em oração, preparando-nos. Jesus, amado Mestre, companheiro de todas as nossas horas, mais uma vez agradecemos esta oportunidade, pedimos com humildade que possamos refletir sobre os seus ensinamentos com muita clareza, que possamos deixar penetrá-los em nosso coração e que possamos acionar a nossa vontade para praticar todos os benefícios que a Boa Nova trouxe até nós. Serena o nosso ambiente, a paz nos nossos lares e ao nosso redor. Esteja esses instantes permitindo que os amigos espirituais nos acompanhem. Bem, vou ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 19, 21 e 25 a 34. É um pouquinho longa, mas é muito bonita esta passagem. Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para com o vosso corpo, com o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais cobriu-se como um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado ao fogo, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua aflição. Bem, a princípio, quando lemos esta passagem que parece um poema, parece-nos que Jesus está nos aconselhando a ficarmos na inatividade, na passividade, esperando que se resolvam todos os nossos problemas à nossa volta, porque ele diz que as aves não trabalham, as flores do campo também não, e olha que lindo que são os lírios, a vestimenta é mais bonita até que o rico rei Salomão, como ele se vestia. Mas, na verdade, Jesus sempre, conhecendo a nossa potencialidade, ele sempre nos convidou à ação. Ele dizia, batei e a porta abrir-se-vos-á. É preciso ir até a porta bater, senão ninguém nos abrirá a porta. Pedi e obtereis. É preciso o gesto de humildade, de pedirmos, e assim obteremos. Buscai e achareis. É preciso o trabalho de sair à busca de, mostrar-se interessado em sermos ajudados. Em resumo, ajuda-te que o céu te ajudará. É um trabalho, e trabalho é ação. É preciso entrarmos em ação quando então em necessidade. Jesus sempre foi adepto ao trabalho. Certa ocasião, ele foi questionado porque ele trabalhava num dia que não era destinado ao trabalho pela religião judaica. E ele responde, meu pai trabalha ainda, eu trabalho também. Então é preciso o trabalho. A lei do trabalho
é necessária para que se dê o progresso, para que se dê o nosso engrandecimento. Todos nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos e através do trabalho nós vamos crescendo. As aves, elas na verdade não ganham salário, né? Não precisam comprar seu alimento, porque não existe moeda de troca no mundo animal, está tudo da natureza, mas as aves têm que ir em busca de seu alimento. Às vezes até elas migram de um lugar para outro porque há escassez do alimento necessário. Na feitura dos seus ninhos, quem conseguiu alguma vez observar, nossa, é um trabalho muito estafante. A avezinha vai e volta muitas vezes, trazendo no biquinho apenas um gravetinho, que é o que ela consegue carregar. Passa o dia na construção do ninho à espera dos filhotinhos. Então, o trabalho é uma bênção e ele propicia o progresso. E não só o progresso material que é necessário, mas também o progresso moral, porque através dele, da convivência, nós vamos aprendendo. Nós aprendemos primeiramente a disciplina, aprendemos a indulgência, a tolerância, porque estamos convivendo com outras pessoas. Nós aprendemos a humildade, porque nem sempre somos os chefes, os patrões, e quando o somos também temos que ser humildes. Então o trabalho acrescenta em nós virtudes morais. Quando nascemos nus, sem roupa, sem nada, mas Deus nos confere a força física e a inteligência para que vamos em busca do que é necessário para a nossa sobrevivência. Se assim não o fosse, nossos órgãos se atrofiariam. Aquele que não se mexe tem os braços e as pernas atrofiadas, e aquele que não usa a sua capacidade de raciocínio tem também sua mente embotada. A sua inteligência não cresce. Nós somos mais inteligentes quanto mais usamos a nossa inteligência. Quanto mais problemas temos a resolver, nós pensamos e é desse modo que vamos nos tornando cada vez mais capazes. Então, na verdade, Jesus não quis dizer para ficarmos inativos, não é? Nós precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro que o trabalho nos oferece, que é o salário. Alguns ganham muito, outros ganham pouco e uns ganham nada. Existe o trabalho voluntário. No livro dos Espíritos há uma questão: o que é o trabalho? Os Espíritos respondem: é toda atividade útil. Então há muitas criaturas que trabalham em benefício do seu próximo, laboriosamente, estafantemente, até alguns, sem nada receberem de dinheiro, não é? Mas sabemos quais são essas moedas que essas criaturas recebem. Então o trabalho voluntário também é um trabalho que merece muito respeito. E o dinheiro que recebemos pode fazer bem ou pode fazer mal, pode ser maléfico, pode ser benéfico, muito ou pouco dinheiro recebido. É muito justo procurarmos o conforto, né? Aumentarmos o nosso ganho, utilizarmos o dinheiro para nosso benefício, porém não nos tornarmos escravos dele. Então nessa passagem é sobre isso que Jesus nos diz. Não nos escravizarmos pelo dinheiro na tentativa de obtermos cada vez mais, na sensação de nos garantirmos para o amanhã. Uma ansiedade constante que pode trazer inclusive prejuízos à saúde, né? Quantas pessoas poderiam ser felizes com o que já têm, mas estão infelizes pelo que ainda não têm. Não percebem que a felicidade já existe ali a paz, o conforto necessário, mas não. Estão aflitivamente em busca do mais, sem perceber e desprezando tudo aquilo que já conquistaram, sem saber se amanhã estarão vivos para apreciarem tudo aquilo que a ganância lhes proporcionará. Então sofrem pelo que não precisariam sofrer. Existem dificuldades financeiras, nós sabemos disso.
né? Nós viemos para isso, para os enfrentamentos, às vezes dificuldades de doenças físicas, de desencontros, de relacionamentos, dificuldades financeiras, mas todo aquele que tem fé e coragem, persevera e vai em busca, terá com certeza o auxílio do mais alto, será atendido nas suas dificuldades. Fé e coragem para a luta são as coisas necessárias para obtermos sucesso nas nossas dificuldades. Tudo passa, mas buscai para achar. Buscai e achareis, buscai não só as necessidades básicas, materiais, mas buscai também as necessidades espirituais. Nós precisamos buscar os conhecimentos que nos foram oferecidos pelo plano mais alto, que vieram através de homens sábios, espíritos elevados e, sobretudo, através de Jesus. Precisamos buscar sim esses ensinamentos para os termos como uma bússola na nossa vida. E não ficarmos excessivamente apegados aos bens materiais. E é justamente isso que Jesus vem falar, para olharmos a natureza. Não há excessos no mundo dos animais, não há essa preocupação excessiva, essa ganância. O bem, o dinheiro usado, bem, ele impulsiona o progresso. O dinheiro é necessário para que o progresso seja impulsionado, porque o dinheiro traz conforto da saúde, ele traz o remédio que cura, que alivia a dor, ele traz progresso para as experiências científicas, que vão trazer novos recursos para o alívio das dores das criaturas. O dinheiro cria ONGs que auxiliam, ele estimula a educação. Então, o dinheiro bem utilizado, ele é benéfico. Ele não pode ser utilizado com orgulho, com presunção, como se ele fosse eternamente da criatura, porque ele muda de mãos, nós sabemos, né? E sem humilhar criatura alguma. O dinheiro é um bem que é preciso utilizá-lo em benefício do nosso crescimento moral. Tem uma outra passagem que Jesus diz o seguinte: não queirais entesourar para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, o nosso interesse é localizado, é colocado em coisas que damos valor. E se damos valor a tudo que é bem material, esse é o nosso tesouro. Então, nosso coração está aí. Nosso coração, nosso interesse está voltado para os bens materiais. Aí está. E quando então desencarnamos, quando partimos, quando é chegada a hora e partimos para a pátria espiritual, nós vamos levar o nosso tesouro. E qual é o tesouro daquele que apenas o depositou nos bens materiais? São os bens materiais. O seu coração ali está. E ele parte, mas tem que deixar esse tesouro, porque não é nosso. Só é nosso aquilo que podemos levar conosco, que são os bens espirituais. Então, que desapontamento para aquele que depositou seu coração e seu interesse apenas nos bens materiais. Sente-se pobre, chega na pátria espiritual pobre, porque não tem nada, o seu tesouro está vazio. Aquilo que ele tanto queria, se orgulhava e lutou por ele, não pôde ser levado. As traças corroem, a ferrugem destrói, os ladrões roubam os bens materiais. Então, precisamos colocar o nosso interesse maior no tesouro que podemos levar, que são os bens espirituais. Precisamos nos dedicar a atividades enobrecedoras, né? Ninguém passa por nós e segue a sós, deixa um pouco de si e leva um pouco de nós.
Então, as criaturas que passam por nós têm que levar de nós uma lembrança boa, não é? Um carinho que tivemos por ela, uma atenção que demos. Nós temos que deixar um rastro de luz onde passamos. E todos podemos, independente da nossa condição financeira, podemos auxiliar o nosso próximo. Através deste carinho, dessa atenção, de uma boa palavra, da nossa simpatia. E aí então estaremos acumulando o tesouro de amigos. Esse sim será verdadeiramente nosso, porque esse a traça não corrói, a ferrugem não destrói e os ladrões não roubam. Sentiremos-nos ricos quando partirmos para a pátria espiritual. Estaremos levando o verdadeiro tesouro daquilo que construímos através do nosso trabalho. Então, sem excessos de cobiça e de preocupação com o dia de amanhã, a ele pertence a Deus. O mais importante é o hoje. Ao raiar do dia nós já temos inúmeras oportunidades e o hoje sim nos preparará para o amanhã. É claro que precisamos ser previdentes em relação às condições financeiras para que amanhã ou depois não sejamos peso para ninguém, mas não sacrificarmos a nossa vida e a nossa saúde em prol de um amanhã suntuoso e enriquecido. Muitos perdem tantas horas trabalhando excessivamente que perdem a saúde. Muitos gastam tantas horas nesse trabalho de acumular que perdem momentos de convívio com seus amados, com seus bem-amados, com seus familiares, com seus filhos. São momentos preciosos, porque os filhos crescem e esses momentos passam. Então é não se escravizar por esse tesouro. Olhar as aves do céu como são simples, estão vivendo ali, sem a ansiedade do dia de amanhã. A ansiedade é um sentimento que é gerado pela preocupação do perder, né? A ansiedade é aquele sentimento que as pessoas têm por não saber se terá amanhã o que tem hoje, se conquistará amanhã a paz, tudo o que tem hoje. Então isso gera ansiedade. E tudo amanhã se transforma. Nós sabemos que nada é definitivo. Daqui a instantes estaremos num outro momento, amanhã ou depois é outro momento, estaremos pensando em outras coisas, vivendo outras experiências com outros momentos na nossa vida. Tudo passa. Gautama Siddhartha, o Buda, muito sábio, ele dizia assim, que a única lei que não muda é a lei da mudança, porque tudo muda. Tudo muda e tudo se transforma. E nós temos o poder sim de transformarmos tudo em melhor. Tudo em melhor do que o hoje, no amanhã. Mas não nos preparando para entesourarmos o dinheiro que nem sabemos se nos servirá. Às vezes deixamos fortunas aí que servirão sim para que haja briga entre os herdeiros e que se perca. Nós sabemos que tudo passa. Hoje a casa que moramos daqui a 100 anos poderá ser de outros donos, poderá não ser mais uma casa sem um terreno, poderá ser um edifício construído ali em cima. Então tudo passa e tudo se transforma. Só o que fica é o bem que praticamos, as boas ações, as ações engrandecedoras, é o conhecimento que buscamos e que não perdemos jamais. Então buscar e acharás. É o conselho de Jesus. Buscar sim, buscar o melhor para a nossa família, um pouco mais de conforto, sem o excesso da ambição. Buscar sim os conhecimentos que Deus nos envia, que Deus nos enviou através de Jesus, para que mais conhecedores dele, mais felizes sejamos, porque tentaremos praticá-los. Na antiguidade, as criaturas saíam em viagem e as viagens eram longas, as distâncias entre um lugar e outro. Eles paravam pelas casas que conheciam, pelas casas do caminho. As pessoas eram recebidas ali. E Jesus então dá um conselho.
Ele diz o seguinte: não possuais ouro nem prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informar-vos de quem é nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. Se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sairdes desta casa ou da cidade, sacudi o pó do vosso calçado. Em verdade vos afirmo, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Mateus capítulo 10, versículo 9, 15. Então, ele aconselha: vocês vão sem grandes preocupações, porque vocês serão recebidos nas casas. Então não é preciso carregar o peso dos bens materiais, né? Não vos canseis pelo ouro, é o subtítulo desse capítulo. Não precisa levar excessos. Vocês vão levar os conhecimentos a essas casas, a essas criaturas. Então, se entrar numa casa e for bem recebido, muito bem, deseja a paz, que a paz ficará lá com eles. E lá vocês poderão, então, repassar os ensinamentos da Boa Nova, porque é para isso que ali estão, né? Eles saíram em viagem para isso, para as pregações. Agora, se forem em uma casa e nessa casa não forem bem recebidos, tem importância. Sacudir o pó, quer dizer, não levem com vocês os sentimentos negativos daquela casa. Sacudir o pó, quantas vezes nós precisamos sacudir o pó, né? Quando vamos a um ambiente ou alguém nos agride, nós precisamos sacudir esse pó, não levar conosco nenhum sentimento inferior, porque não nos fará bem. Sacudir o pó. Então, quando for nessas casas não forem bem-vindos, não tem importância. Vão embora, chegará outra casa que os receberá bem. Sacudir o pó. Não é preciso nem aí deixar as palavras da Boa Nova. Eu também é um conselho que Jesus nos dá, e no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós aprendemos também que todo aquele que é conhecedor da doutrina espírita deve levá-la, não àqueles que não a querem ouvir. O conselho de Jesus é o seguinte: lembrai-vos da palavra do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. Olha, está no capítulo 4 do Evangelho. Então, nós não podemos e não devemos impor a nossa crença religiosa para ninguém. Aliás, melhor fará se nós pregarmos através dos nossos exemplos, através da doçura, dos nossos exemplos, das nossas palavras educadas, gentis, dos nossos aconselhamentos, mas não poderemos impor o que já sabemos. Às vezes temos até vontade, porque a doutrina nos entusiasma, quando ela toca o nosso coração, e nós temos vontade que todos a conheçam, em profundidade, porque sabemos que lhes fará bem. Mas devemos levar sim esse conhecimento àqueles que pedem, àqueles que sentimos que estão preparados e gostariam de conhecer a doutrina espírita. Então, não pela violência, mas pela doçura, pelos nossos exemplos. Então, buscar e achareis, buscar sempre nas dificuldades, buscar sem parar de agirmos para sermos ajudados. Seja qual for a nossa necessidade, nós encontraremos o auxílio. Nós somos sempre amparados. Nós temos sempre espíritos generosos que, pela nossa sintonia, quando ela se eleva, quando ela se purifica, os nossos sentimentos se abrandam e nós podemos assim sentir a proximidade desses espíritos mais elevados. Eles nos auxiliam, eles nos indicam através de inspiração os melhores caminhos. Eles nos auxiliam, sim. Deus não nos desampara, mas é preciso a nossa ajuda, senão não teremos ajuda para buscar
bater, procurar, aí sim, precisamos despender os nossos esforços. Vamos entesourar sim nos tesouros dos bens que são perpétuos, que serão nossos eternamente e que podemos levá-los quando então na pátria espiritual e quando retornarmos também para novas experiências. Vamos levar os nossos conhecimentos, aqueles que já têm a doutrina espírita em seus corações, com brandura a todos aqueles que gostariam, já estão prontos para ouvi-los, para receber. Então, que Jesus possa, através de nós, transmitir todos os seus ensinamentos. Podemos ser seus mensageiros, através da palavra e através do exemplo. Estamos muito agradecidos pela atenção de todos. Vamos fazer a nossa prática, que são as vibrações. Doar o nosso melhor sentimento para que ele seja revertido em benefício do nosso próximo. Vamos pedir ajuda do mais alto. Jesus, Mestre querido, nos ajuda nesta hora para que possamos ajudar. Que os nossos bons sentimentos sejam levados até as criaturas que estão nesta hora em sofrimentos físicos, os que sofrem pela doença, pelos acidentes, que possam sentir-se aliviados, possam sentirem a cura se aproximando, possam sentirem a atenção de todos à sua volta. Vamos vibrar também em benefício daqueles que estão doentes da alma, amargurados, aflitos, decepcionados e deprimidos. Que possamos levar até eles o bom ânimo, a paz interior, a coragem e a fé renovada. Vamos vibrar pela paz mundial. Vamos doar a nossa paz interior a todas as criaturas que não a encontram. Vamos vibrar na nossa pátria, por todas as nações, mas vamos vibrar pelo engrandecimento da nossa pátria, pelo progresso material e pelo progresso espiritual, especialmente. Vamos vibrar por todos os lares. Vamos vibrar pelos lares que estão em conflitos. Vamos vibrar para que sintam harmonia, para que se reequilibrem e se reencontrem no amor. Vamos vibrar pelos nossos lares, por cada criatura que ali vive, por cada criatura que ali vem, que haja muita paz, muito amor, muita solidariedade entre todos. Vamos vibrar por alguém que nós sabemos que se encontra em dificuldade nesse momento, seja essa dificuldade qual for. Vamos vibrar por esta pessoa que vamos mentalizar, doando-nos em carinho, envolvendo-a em muito carinho.
Vamos doar por nós mesmos, que possamos ter sempre a temperança, a força e a coragem para lutarmos nas dificuldades que enfrentarmos, que tivermos que enfrentar, e que possamos sempre buscar, e assim encontraremos. Vamos vibrar por nós. E assim encerramos mais um encontro, muito gratos por termos tido essa oportunidade, muito gratos pela audiência de todos, desejando uma ótima semana. Que Deus nos abençoe.